Esse início de trabalho, sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante, então cada pessoa tem que lembrar da importância. E nós temos que lembrarmos assim, de nos tornarmos importantes também. Não é somente ser importante, de nos tornarmos. Então a pessoa, para ser importante, ela tem que ser lembrada. Então qual é o procedimento que eu estou fazendo para ser lembrado? Para eu me tornar importante. Nosso trabalho é assim, tem a importância, mas a pessoa tem que fazer esse esforço de tornar-se importante. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é que é um verdadeiro servir. Então, servir é servir a luz. E cada pessoa tem que lembrar assim que nós temos que mudar a norma do tempo e do espaço para compreender os ensinos, para poder caminhar direito na criação. Então tem muitas inversões. Servir o filho, dar o sangue para a empresa, servir as outras pessoas. O servir é somente servir a luz. Se eu dou sangue para o filho, se eu dou sangue para a empresa, se eu dou sangue para servir os outros, eu não estou servindo ao Criador. Estou me colocando numa condição de como estivesse tendo uma injustiça. Porque agora eu estou cumprindo as falhas que estão apresentando. Não tem falha. Nós temos que lembrarmos que nós temos que ter o conhecimento dos ensinos. E lembrar de todos os conhecimentos. Lembrando assim que tem um ensino que aquilo que plantas é aquilo que a pessoa vai colher. Então, se a pessoa hoje se encontra descuidada, independente da idade da pessoa, ela está colhendo o descuido que ela fez durante a sua vida. E nós temos uma coisa bem grave assim, que é uma compensação. Ajudo as outras pessoas que eu estou querendo fazer uma barganha aqui com o Criador, porque eu ajudei o outro. Aquele outro era injustiçado, por isso eu fui ajudá-lo. Tenho que lembrar-me que eu tenho que ajudar-me, porque existe uma luta dentro de mim. As coisas do raciocínio e as coisas da intuição. As coisas do raciocínio, elas são como trepadeiras. Eu vejo uma cadeira, eu valorizo aquela cadeira, eu fico perdendo muito tempo com aquela cadeira. Eu vejo aquele outro bem, eu vou valorizando aquelas outras coisas. Eu vejo o meu filho, eu vou valorizando o meu filho. Então, isso é coisa do raciocínio, porque se eu tivesse tido um trabalho, no caso do meu filho, de me qualificar antes de ceder o esperma na época da fecundação, de me tornar nobre, polido, coerente, frequentando ambientes bons, estudando o livro Na Luz da Verdade, então a minha constituição seria melhor. Então o meu filho não estaria hoje precisando de auxílios. Mas como aquilo que plantas colhe, então aquele espírito que veio na condição de filho, veio também numa condição de melhorar por ele mesmo. Isso é físico. Agora, se ele não está melhorando por ele mesmo, é dele a função, porque durante uma época eu pude possibilitar. Agora, chegou na fase adulto, ele agora tem que tornar-se qualificado estudando o livro Na Luz da Verdade. E é muito importante a gente ir observando a vida, nós vamos caminhando para melhorar a nossa condição dos ascendentes e dos nossos descendentes.
A pessoa tem que estudar muito e compreender direito, porque não adianta eu dar um alimento para a pessoa, eu tenho que dar para a pessoa a condição dela ter o alimento, se eu quero ajudar. E é bem importante porque nós trabalhamos sempre com as coisas físicas, que é o raciocínio, que é somente o bem-estar do corpo físico. Nós não trabalhamos com a intuição de possibilitar que a pessoa agora tenha uma capacidade, ela mesma ir vendo a direção melhor para a sua vida. Isso é físico. Nós temos que lembrarmos assim, que o mais importante na nossa vida é como nós somos e como nós nos tornaremos um mourão. Um mourão é uma estaca firme no solo que tem a capacidade de resistir aos abalos. Então, a nossa perspectiva, a minha perspectiva, como é que eu estou fazendo? Eu tenho que lembrar-me que do jeito que eu caminho na vida, eu também sou um reflexo. Se eu caminho atrás de um instrumento, atrás de uma tecnologia, eu me encontro atrás. Porque aquele que desenvolveu se encontra na frente. Qual é o procedimento então para eu me encontrar na frente? Isso é físico. Vou sempre caminhar atrás. Quem mora em localidade que não tem asfalto sabe muito bem. O carro que vai na frente, ele faz a poeira. O carro que vai atrás vai comendo a poeira. Então aquele que ficou atrás não vai vendo se aquilo serve para ele. Ele vai caminhando. Como é que vai poder servir à luz se a pessoa não pensa? É muito importante assim. E não tem nenhum benefício para o espírito humano se a vida dele não for dedicada a servir à luz. Para servir à luz, a pessoa tem que lembrar assim, que tem um ensino muito importante que na vida de Jesus foi necessária porque os espíritos humanos se encontravam distante da luz. Então, os velhos profetas já não tinham mais a força que era necessária para abrir de volta o caminho para a pátria do Espírito. Veio o Filho de Deus, fez esse trabalho. O trabalho do Filho de Deus foi um trabalho de amor para os espíritos humanos. Devido a isso, ele também viu que somente o trabalho dele não seria suficiente, que viria um outro para fazer a semeadura, cortar aqueles que não servem. Ele disse que viria um outro que não ele. O aprofundamento nos ensinos vai tendo assim esta condição da pessoa saber que existe o Filho do Homem, Emmanuel. Se a pessoa quer servir à luz, para servir o Filho do Homem é o mesmo propósito. Ele tem que ter o conhecimento. É físico, não tem boa vontade. Porque numa pequena escala, naquela empresa, só serve aquele funcionário que prontificou a ter aquele conhecimento em qualquer setor, na limpeza, no armazenamento, no relacionamento com o cliente, na compra, na venda, em qualquer setor. Aquele que entrou naquele setor, ele falou que sabia fazer aquilo. Então, para nós servirmos à luz, nós temos que ter o conhecimento dos ensinos. E não pode ser mais ou menos. Porque aquele empresário, ele não manda um funcionário mais ou menos para representá-lo. Aquele mais ou menos não vai, porque ele sabe assim que vai denegrir a imagem da empresa e a empresa vai ficar prejudicada. Então ele evita, porque tem as condições físicas, o chamado prejuízo. Para nós servirmos à luz é o mesmo procedimento. Nós temos que nos encontrarmos numa condição de preparados. Não é mais ou menos. A pessoa tem que tornar-se. Em todos os setores da vida, aqueles que se tornaram mais ou menos não evoluíram. Aqueles que dedicaram tempo para o lazer, para o passeio, para a chamada família, porque a família é um limo, porque ninguém evolui, fica aquele deslize. Então não tem evolução na família. Se a pessoa quiser evoluir, ela tem que resguardar-se. Aquele que está trabalhando com ele, ele sabe que se ele não se resguardar,
ele fica como todos os seus conhecidos da família. E todos os conhecidos da família a gente vai observando que não foram para lugar nenhum. E se encontram mais envelhecidos, agora tem muitas disfunções. Cada disfunção, se a pessoa analisa, está relacionado porque ele não movimentou dentro dele em direção à luz. Se ele tivesse dedicado um período para a melhora sua de compreensão dos ensinos, ele não teria essa, nem aquela e nem aquela outra disfunção, porque ele veria como ele está procedendo na vida e iria arrumando-se. Por isso que já há mais de 3.500 anos Moisés trouxe os 10 mandamentos. E a gente vai lembrando assim, que é bem importante. O primeiro mandamento é muito simples, que a pessoa já tem que ter um propósito na vida dela de não dispersar. Não terás outros deuses ao meu lado. Quer dizer assim, que a pessoa tem que lembrar do propósito dela. E a gente vai confirmando que os ensinos, eles são uma harmonia, que não tem tempo e não tem espaço. Se a pessoa utiliza do primeiro mandamento, ela então vai dar a atenção necessária para o seu filho, vai dar o amor, vai dar a justiça, vai dar a pureza. Ela vai dedicar o tempo dela para a sobrevivência e ela vai dedicar a perspectiva dela para a fase seguinte da vida, porque ela vai refletindo de como ela está colocando os valores. Então o primeiro valor é não terás outros deuses ao meu lado, porque as pessoas falam assim, que colocam imagens, que colocam isso ou aquilo, mas se coloca o filho, mas se coloca tecnologia, mas se coloca aqueles bens materiais, colocou-se na frente, não colocou o primeiro mandamento. Depois nós vamos confirmando assim, tem um ensino de Jesus que fala que a nossa fala não pode passar nem do sim nem do não. Essa precisão, temos que lembrarmos que precisamos, é necessário ter, porque se veio o ensino e a pessoa tem vontade de servir à luz, de servir ao Filho do Homem, Emmanuel, então ela tem que lembrar dos ensinos. O segundo mandamento, ele vem dessa forma assim, né? Não dizer o santo nome em vão. Quer dizer que fica bem simples a pessoa lembrar que ela tem que ser precisa com aquilo que ela fala. E o terceiro mandamento é muito importante porque a pessoa tem que lembrar que tem o dia do Senhor. Não adianta a pessoa agora ter muitos bens materiais ou não ter bens materiais. Ela não dedicou o terceiro mandamento para refletir. Se ela tem muitos bens materiais, ela também pode não ter saúde, porque ela teve que ter o tempo. Se ela não tem bens materiais nenhum, também ela não tem saúde, porque ela também não dedicou um tempo para ir organizando-se e vendo o direcionamento. Que é um verdadeiro servir, é conhecer os ensinos e tem que lembrar assim que o propósito da vida da pessoa é superior à vida interna dela. Ela tem que lembrar que nós utilizamos muito a intuição para muitas coisas que nós fazemos na vida, mas nós temos que utilizar a intuição para ver se vai ser bom o jeito que eu estou caminhando, se está bom. Isso é físico, isso é verdadeiro. Então nós vamos complementando assim com o quarto mandamento, que nos traz aquela clareza, que é para honrar o pai e a mãe. Mas tem o outro lado desse mandamento que poucas pessoas conhecem, que é o trabalho do pai e da mãe facilitando a vida dos filhos, para que possam honrá-los também, que esses pais precisam de ter costumes bons, frequentar lugares bons. Fica muito difícil respeitar um pai que não tem costume bom, que frequenta qualquer lugar, que aceita qualquer coisa. Nessa parte aí fica bem fácil assim, porque o pai, a qualidade dele está no esperma, a qualidade da mãe está no óvulo. Isso fica bem fácil assim da gente ver a linhagem. Então a gente vê que o neto parece com o avô. Tem a característica da avó, os traços, a maneira, a testa daquele neto parece muito com a testa do avô,
com a testa do tio, que é irmão do avô. Muitas vezes a pessoa fica descontente com os pais, mas ele é a linhagem. Então, qual é o procedimento então para sairmos dessa situação? Os ensinos. Isso é físico, isso é verdadeiro. Com os ensinos, a pessoa entra na capacidade de deixar o seu espírito atuar, possibilitando assim que ela saia debaixo de como ela se encontra. Está relacionado do valor que a pessoa está adquirindo para ela mesma. E os tumultos da vida. A pessoa não pode fazer parte dos tumultos da vida. Pode ser as chamadas reuniões de família. Porque é muito interessante, nas reuniões de família, todo mundo fala ao mesmo tempo, todo mundo ri ao mesmo tempo. Fora da família, a gente vê que é mais acentuado ainda nas aglomerações. O que é um verdadeiro servir? É a pessoa reservar-se. Ela tem que ver que ela é responsável por ela. Durante um período, fica bem fácil assim da gente ir confirmando que nós recebemos auxílio. Recebemos auxílio assim que chegamos nessa terra, já tinha os ambientes preparados para nós, recebemos os alimentos, recebemos os estímulos que precisa de receber, incentivando para que tenhamos a capacidade de usar os membros. E assim nós fomos desenvolvendo. Depois passamos a nos tornarmos responsáveis por nós. Paramos de ser supervisionados, mas também não fazemos nada para nós. Vamos caminhando conforme todos caminham. Não serve, fica bem fácil assim da gente ir observando. Não servimos, somos iguais, e se somos iguais, não tem significação para o Criador, que é o verdadeiro servir. É esta condição muito importante da pessoa lembrar que ela é responsável por ela, e ela é que tem que caminhar no caminho da luz, e ela que tem que preencher todos os ângulos que precisam de serem preenchidos com o conhecimento. Fica bem fácil assim de a gente ir observando numa reunião com pessoas. A pessoa quer falar alguma coisa sobre os ensinos, ela não tem um aprofundamento, fala pouco e muitas vezes ela não é creditada, não dão crédito a ela, porque está sabendo ali que tem muitas falhas naquilo que ela está fazendo. Agora, se nós queremos ser um representante do Criador e na nossa vida diária nós vamos apresentando falhas, então não temos serventia. Para termos serventia, nós temos que lembrarmos assim, tem que ter um aprofundamento. Se não tiver o aprofundamento, seremos como os nossos pais, como os conhecidos dos nossos pais, os nossos avós, que ficaram inseguros na velhice e ficaram sem saúde também, porque não tiveram aquela estrutura da confiança no Criador, da confiança nos ensinos, por ter o conhecimento dos ensinos. Isso é físico, isso é verdadeiro. Em todas as profissões, não apresentou o conhecimento, não serve. Então, para a nossa vida interna, se não tivermos uma utilidade com os ensinos, não teremos serventia. Para a pessoa tornar-se útil na criação, ela tem que ter o conhecimento dos ensinos. Não tem outra finalidade. E é muito importante lembrar assim que tem um ensino que fala assim que saiu um semeador a semear. Então, na época da colheita, verificou que muitos grãos caíram no pedregulho, muitos grãos foram comidos pelos pássaros. Então, são poucos os grãos que deram frutos. E é bom a pessoa lembrar assim, que naquela empresa a pessoa tem que ficar qualificada. Se ela não qualificar, se a empresa balança, ela é substituída. Isso é físico. Na nossa vida é o mesmo procedimento. Não teremos serventia na época que teremos que apresentar a conta para o Criador, para o Filho do Homem. O juízo final é uma realização.
Hoje a gente ouve falar pouco do juízo final, mas há décadas anteriores se falavam mais. Ninguém tinha dúvida que teria a época do juízo final. Foi-nos permitido caminhar pela criação e ter o desenvolvimento. E é bom cada um lembrar assim que todos nós, independente do lugar em que nasceu, ele tem uma força que ele recebe do Criador quando chega nessa terra. Essa força é para todos, tanto faz ser forte ou ser fraco, porque quando ele faz o som de pequenininho, de horas de nascido, o adulto vai atendê-lo. Então nós recebemos essa força, que é dada para todos. Não está relacionado à condição externa, porque nós conhecemos pessoas que apresentam pouco recurso financeiro e que é muito considerada. E conhecemos pessoas que têm muito recurso financeiro e que também é muito considerado. E também conhecemos o inverso, da pessoa não ter recurso financeiro e também não ser considerada. Da pessoa ter muito recurso financeiro e também não ser considerada. Então é esse valor. O valor é que a pessoa foi cultivando durante a sua vida. O valor que ela recebeu quando ela chegou nessa terra que o Criador possibilitou. E é bom cada um lembrar assim que quem nunca ouviu falar, mas pode se começar a pesquisar, ele vai confirmando assim, que a mulher quando está gestando, ela vai recebendo influência da criança no período em que está gestando ainda. Porque quando a criança nasce e fica maior, ela tinha determinados tipos de sonho. Quando a criança já sabe verbalizar, aquela criança verbaliza aqueles sonhos. Então, a influência daquela criança ainda no período de gestação. Então nós somos assim, nós viemos com uma força. E se nós não usarmos direito essa força, ela entra errada dentro de nós e a pessoa passa a ter o enfraquecimento da parte interna do corpo, que se dá o nome de doença. Doença dessa parte, doença da outra parte. E assim nós vamos caminhando. Não usamos o terceiro mandamento para fazer a reflexão de como nós nos encontramos caminhando. Isso é físico. Então o que acontece? Vamos ficando sem valor, porque vamos gastando errado. Para poder servir ao Filho do Homem, Emmanuel, a pessoa tem que lembrar que ela tem que ser íntegra com os ensinos. E ela tem que ter um aprofundamento para quando ela falar, ela ser ouvida. Não ser questionada, mas ser ouvida, porque ela tem a base, ela tem o conhecimento. Então, estudar o livro Na Luz da Verdade é para a própria pessoa. Ela é que vai qualificando-se para a vida, porque quando uma pessoa melhora ela mesma, porque ela passa a ter harmonia com o seu corpo físico, ela passa a ter a perspectiva de vida, consequentemente, ela passa a ter uma irradiação que aqueles que ficam nas suas proximidades sentem bem. Então, quando uma pessoa melhora, ela tem que lembrar assim, que ela melhorou. E é muito importante assim, a separação do joio do trigo. É uma condição que existe. E essa separação já está acontecendo. E aqueles que vêm fazendo uma reflexão um pouco do terceiro mandamento, vê que essa separação também já se encontra com os fios sanguíneos. Não é a pessoa que está separando. Os próprios já estão procurando a sua maneira, o seu jeito. O dedicar tempo para salvar o seu espírito, possibilitando assim o trabalho que precisa de ter da separação das coisas de matéria grosseira das coisas que possibilita a atuação do espírito. E a atuação do espírito ela é bem importante, porque quando é feito um trabalho com o espírito, aquele que fez, dentro dele tem uma mudança. Aqueles que recebem também muda. Essa é a importância, assim. Podemos observar assim no nosso relacionamento, quando a pessoa recebe algo para o seu espírito, ela muda. E aquele que possibilitou também recebe uma força diferente.
Então a força flui, e aqueles que passam a tê-la é aqueles que sabem usá-la. O verdadeiro servir é uma condição assim, que a pessoa tem que ter um aprofundamento, e ela tem que ter a base não é mais ou menos. Então, toda época na vida de uma pessoa, ela tem que lembrar assim, que nós já tivemos muito tempo para isso e para aquilo, mas para os ensinos não tivemos tempo. Então, o que acontece? Não dedicamos, não nos esforçamos, não nos tornamos servos na vinha do Senhor. Então, a pessoa passa a não ter significação nenhuma, pois a finalidade que nós tínhamos que ter na nossa existência é nos tornarmos filho de Deus. Então, nós ouvimos falar assim que é filho de Deus, somente torna-se um filho de Deus se ele tem o aprofundamento nos ensinos, se ele passa a ser de acordo com os ensinos dos seus dias. Então, ele torna-se um filho de Deus. Isso fica bem claro, porque aquele que trabalha naquela empresa, ele não pegou um cargo de superior no gerenciamento porque ele é bom. Não, aquele empresário fez um trabalho verificando se ele apresentava a qualidade. Então, a mesma coisa acontece conosco, a mesma coisa acontece numa sala de aula, num curso que a pessoa está fazendo. Se ela não apresentar as qualidades necessárias, quando conclui aquele curso, ela não tem o certificado de conclusão. Ela não apresentou aquilo que precisava, de ficar impregnada com aquelas informações daquele curso. Então, para nós nos tornarmos filhos de Deus, nós temos que conhecer as leis que foram instituídas e viver de acordo. Não é somente conhecê-las. Nós sabemos assim que quando a pessoa faz um curso e ela tem o conhecimento daquelas informações, mas a prática ela não tem, ela não vai corresponder. Isso é físico, isso é verdadeiro. Então, por isso que exige o período de experiência. Então, por isso que exige que ela tenha tantas horas de ter feito um estágio que possibilita ela ser aquele curso que ela fez. Então, na nossa vida diária, é o mesmo procedimento. Se nós não ficarmos impregnados com aquelas informações do livro Na Luz da Verdade e viver de acordo, não é somente ter as informações, a pessoa tem que transformar aquelas informações no dia a dia dela. Não adianta a pessoa estudar e sua vida diária ela não ser aquilo que ela estudou. Então, o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esta condição interna de ir verificando a maneira que nós precisamos de ter para nos qualificarmos para a vida. Isso é físico, não é para um período, é para toda a época da nossa existência. Quando a pessoa melhora, ela melhora para ela e melhora para todos aqueles com quem ela relaciona, que é um verdadeiro servir. O verdadeiro servir, primeiro tem que ter o conhecimento das informações, das instruções que o ensino nos possibilita. E ela tem que ficar impregnada, tem que lembrar assim, na vida diária, na função que ela exerce, ela tem que ter a qualificação para representar aquela empresa. Ela tem que ter todos os conhecimentos, todos os pormenores. Para nós nos tornarmos servidor da luz, nós temos que ter o mesmo procedimento. Ficarmos impregnados e vivermos de acordo com as informações do livro Na Luz da Verdade. Estuda o livro Na Luz da Verdade.